Olá, pessoal, estamos aqui para mais uma aula de ciências, certo? Hoje nós iremos revisar um pouco assim, só verbalmente que oralmente o que a gente viu na aula passada, né? Finalizamos o capítulo 1, que vai da página 118 à página 129, né? E nós falamos sobre bastante coisas. O que, professora, por exemplo, que eu não lembro? Sobre as estrelas, né? Sobre como são as estrelas, constelações e asterismos, constelações e estações do ano, mapas ou cartas celestes, instrumentos ópticos, né? Que foi conteúdo da última aula, e câmeras fotográficas. Hoje o que nós iremos fazer? Hoje nós iremos fazer uma resolução de fichas, né? Iremos responder algumas fichas, ok? Então, vamos lá. Todo mundo vai abrir aí o livro, né? Na ficha 77. Hoje nós iremos responder da 77 a 82. Então, primeira questão diz assim: ao longo do ano, página 77 aqui, ó. Conforme passam as estações, é possível observar a mudança das constelações visíveis no céu. As imagens a seguir representam 4 estações, cada uma típica de uma das estações do ano no hemisfério sul do planeta. Identifique qual estação do ano corresponde às constelações abaixo. Então, para cada constelação dessa, existe, né, uma estação do ano referente, ou seja, que dá para ver aqui no hemisfério que a gente mora, certo? Então, constelação de Escorpião, a gente consegue ver em que estação do ano? Constelação de Órion, constelação de Pégaso e constelação de Leão, certo? Aí vocês vão lá na página 122 do livro, dão uma pesquisada e respondem. Questão número 2. Continuando, né? A questão 2, gente, diz assim: a posição de estrelas e constelações no céu era usada por navegadores e exploradores para se localizarem durante suas viagens. Imagine que você é um navegador e, usando seus conhecimentos, precisa encontrar um conjunto de estrelas que te guiará em direção ao sul. Na imagem ao lado, ligue as estrelas e forme a figura que está procurando, ou seja, um asterismo, né? Qual constelação esse asterismo representa? Né? E o que é que vocês vão fazer? Vão lá na página 120 e vão descobrir. Continuando, questão 3 diz assim: explique o que está representado na figura a seguir, né? Nós já estudamos, né, que o espaço, né, o céu, assim como a Terra, que é dividido em regiões, né, delimitado, existem mapas, no céu também existem, né? Então, vocês vão pesquisar, vão relembrar aí, e vão lá na página 122 e vão dizer o que é que significa isso daí, né, que a gente estudou. Ok? Agora, vamos para a próxima atividade, página 79. Vamos lá. Primeira questão diz assim: indique os instrumentos ópticos apresentados nas imagens a seguir, né? Lembrem que a gente aprendeu que tem uns que, né, ampliam coisas que são muito pequenas, né? Tem coisas que, vamos dizer assim, amplia e aproxima coisas que estão muito longe, né? Existem coisas que são usadas mais para o céu e outras mais aqui na Terra, certo? Então, vocês vão pensar, vão pesquisar lá na página 125 e vão responder. 2. Classifique os instrumentos ópticos apresentados na atividade anterior conforme o que se dá a eles. Instrumentos ópticos para observar objetos distantes, né? Quais são usados para observar objetos distantes? Instrumentos ópticos ópticos para observar objetos pequenos e próximos.
Então, vocês vão olhar esses 4 aqui e vão dizer quais os dois que pertencem aqui esse quadrinho e quais os dois que pertencem aqui esse outro quadrinho. Questão 3. Leia o texto a seguir e responda as questões. Uma pessoa com extraordinário talento descobriu que poderia utilizar uma combinação de lentes para ampliar o alcance da sua visão. Ele recebera a notícia que em outubro de 1608, o fabricante de lente holandês Hans Lipsche, nascido em 1570 e falecido em 1619, havia patenteado um aparelho que permitia fazer que objetos distantes parecessem mais próximos. Em pouco tempo, ele construiu o seu próprio instrumento, que aumentava 9 vezes. Em menos de um ano, construiu um outro que aumentava cerca de 30 vezes. Ao apontar para o firmamento desse equipamento, o céu nunca mais foi o mesmo. O responsável por essa revolução, o italiano Galileu Galilei, né? Nascido em 1564, falecido em 1642. As primeiras observações de Galileu foram feitas no ano de 1609, utilizando a luneta que construiu. Ele descobriu um novo universo, inimaginado, totalmente desconhecido na época. Em particular, ele descobriu que existiam montanhas e crateras na Lua e que a forma desta não era perfeita, como imaginavam os filósofos gregos. Então, de acordo com o texto, vocês vão responder essas questões aqui que estão aqui abaixo. A letra A diz assim: de acordo com o texto, Galileu Galilei inventou a luneta. Explique se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Lembrem-se, lá no texto que a gente estudou também no livro, fala, né, se ele inventou ou não, ou se ele só aprimorou o que já existia. Então, vocês têm que pesquisar, certo? B. Por que o autor do texto diz que o céu nunca foi o mesmo após o uso da luneta? Então, vocês vão pensar, né? Porque o céu... o texto, ele fala que foi possível ver algumas coisas que eles não sabiam que era, né, de tal forma, a partir da luneta. Vocês vão dizer o quê? C. Qual foi a descoberta de Galileu sobre a Lua? Continuando, nós iremos agora para a página 81 e 82. Questão número 1 diz assim: embora todas as estrelas sejam formadas pelos mesmos elementos, elas podem ser classificadas de acordo com algumas características. Sobre as estrelas, responda. Do que as estrelas são compostas, né? Na página 119 vocês vão encontrar, né, essa composição das estrelas. O que faz uma estrela ter cor diferente da outra, né? Lembrem-se que a gente falou sobre, né, as temperaturas que influenciam e vocês vão, né, desenvolver essa resposta aqui. Pesquisem também na página 119. A C diz assim: pinte as estrelas a seguir conforme a indicação da temperatura que elas apresentam. Então, estrelas de temperatura mais baixa, né, tem tem cores específicas. Estrela de temperatura média também. Estrela de temperatura alta também tem uma cor. As cores, gente, vocês vão pintar as 3 cores aí, vocês vão pintar entre amarelo, azul e vermelho. Só que vocês vão ter que descobrir, né, qual representa a cor baixa, média e alta. 2. Recorte a imagem de uma constelação e cole no espaço a seguir ou desenhe uma figura que a represente. Então, quem não puder pregar, vai desenhar. Conte o significado dessa constelação, se ela já foi importante para as atividades desenvolvidas por povos do passado e em que época do ano ela pode ser vista no local em que você mora. Gente, como a gente estudou, né? Tem constelação que indica, né, um período bom para plantação,
ou indica que tem que ter um período de ritual religioso, vai depender da cultura, né, das pessoas que acreditam nisso. E vocês podem até escolher uma constelação relacionada à cultura indígena, certo? Que é nossa aqui. Nossa aqui que eu falo do Brasil, certo? 3. Encontre no caça-palavra o nome dos instrumentos ópticos estudados nesse período. Então, vocês já estão vendo aí, né? Vocês vão encontrar microscópio, câmera, telescópio, luneta, certo? A letra diz assim: cite o nome de um instrumento óptico usado para observar objetos distantes. Toda essa questão aqui, né? 3 e essa 4 aqui, vocês vão pesquisar na página 125 e 127. B. Cite o nome do instrumento óptico usado para registrar momentos em fotografias. Esse daqui todo mundo sabe. 6. Cite o nome do instrumento óptico usado para observar em detalhes objetos muito pequenos. Então, é um instrumento que amplia várias vezes essa imagem, certo? E questão letra D diz assim: explique como os instrumentos ópticos auxiliam no desenvolvimento da ciência, né? Vocês lembrem que desde o início esses instrumentos melhoraram e facilitaram descobertas de muitas coisas, de estudos, né? De tudo. Dá para observar corpos celestes, por exemplo, né? Dessa forma, entender melhor o funcionamento do universo, além de permitir observar objetos e organismos muito pequenininhos, né? Como, por exemplo, os microscópios, que influenciam na nossa vida, por exemplo, para descobrir um medicamento que serve para alguma coisa, para descobrir alguns micro-organismos que causam doença e para próprio estudo desses micro-organismos, certo, gente? Então, para diversas coisas. Espero vocês lá na minha aula do Google Meet, certo? Caprichem na atividade, arrasem. Até a aula. Beijo.